conversar um pouco aqui sobre Êxodo 20, versículo 14 ao versículo 17. Diz: não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esses, tanto o não matarás como esses outros mandamentos finais dos 10 mandamentos, eles têm uma coisa em comum, que é você não tirar o que lhe pertence, tirar a vida do outro, tirar a esposa do outro, tirar o bem do outro, tirar a reputação do outro, né? Não dê falso testemunho. E você, por fim, não desejar ter aquilo que não lhe pertence. Então, é a raiz. O 10º mandamento é o coração, né? Porque quando você vai propagar uma mentira sobre uma pessoa para roubar a reputação, é porque no coração você odeia essa pessoa. Quando você vai matar uma pessoa, é porque no coração você já odeia ela, né? Quando você tem um coração invejoso, um coração tomado de ódio, então essa é a raiz do problema, é o 10º mandamento. Mas esses mandamentos, eles têm alguma complexidade, e eu queria primeiro olhar esse não cometa adultério, que em termos gerais é não ter uma traição no casamento. O Senhor Jesus, ele explica mais profundamente isso quando ele diz que ele pega o 10º mandamento e ele dá cores, aquilo que já deveria ser entendido, que Deus já proibiu no 10º mandamento, que você não deve desejar. Então ele disse, olha, quando você olha para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério, né? Então é um pecado. Mas ele faz uma coisa que os judeus na época não estavam entendendo muito bem, que ele correlaciona o não adulterarás com o problema do divórcio. Então ele diz, depois em Mateus capítulo 5, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, ele está dizendo que você se separou da esposa e essa esposa separada fez um processo de divórcio, ela casou com outra pessoa e esse casamento ele está chamando de adultério, né? Então, o processo de divórcio e depois o novo casamento ele está chamando de adultério. Aí a pergunta é, Deus ele é contra o adultério? Deus, em Malaquias capítulo 2, ele vai dizer que eu odeio o divórcio. Mas quem foi que criou o divórcio? O divórcio, quem instituiu o divórcio? Foi Moisés. A lei, né, para tolher, para limitar o pecado, existiu o divórcio, né? Uhum. Não é algo que é dado como exceção, né, e não como regra, né? O tal do divórcio. Então, Moisés, em Deuteronômio 24, é dado por Deus. Então, em primeira instância, quem criou o divórcio foi o próprio Deus. O ponto é esse. Como é que o divórcio deve ser utilizado? Então, uma mulher que é agredida pelo marido, uma mulher que ela sofre, ela padece, existe um procedimento civil que vai fazer com que essa mulher possa ir lá, ela ter uma resolução de algo que é não ideal, que é um casamento está fora da ordem. Deus criou o casamento para o homem tratar bem a mulher e a mulher tratar bem o homem. Existe uma desordem naquele padrão. Então Deus criou um instrumento civil para resolver uma desordem. Então a lei, aqui a gente precisa entender qual é a distinção. A lei moral, ela diz assim, o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito. Você não pode matar, você não pode roubar. Isso é a lei moral. A lei civil, ela lida com a realidade. Ela não lida com o ideal. Quando alguém matar, o que é que o Estado deve fazer? Então, o ideal é que ninguém matasse. Mas a realidade é o que fazer quando estiver uma desordem. Então, a lei do divórcio é exatamente desse sentido.
O ideal é que ninguém se separe, esse é o ideal bíblico. Mas quando acontecer essa desordem, não é qualquer ato, mas quando acontecer essa desordem de perigo de vida da mulher, o que fazer? Aí Deus estabelece um instrumento legal para lidar com o caso da desordem. O divórcio, ele não foi estabelecido para ser banalizado como a sociedade banaliza. Ele deveria ser usado como um instrumento extremamente atípico diante de um cenário que é um cenário de desordem. Então, para proteger, o que é mais importante? Essa mulher ficar no casamento apanhando, sofrendo, ou ela preservar a vida e ter um instrumento de desordem. Então, o próprio Deus, ele odeia o divórcio, ou no sentido de que esse não é o ideal estabelecido por ele, mas ele estabelece o divórcio para esses casos, como instrumento civil. Né? Então, a mesmo caso, tem um texto lá em Levítico que diz assim, que um homem não pode ter mais de uma mulher. Ele tem, essa é a lei moral. Um homem tem uma mulher. Mas aí tem uma lei civil. Quando um homem tiver duas mulheres, ele não pode dar a herança mais para uma e não para a outra. A lei civil, ele lida com a realidade. O homem que tem duas mulheres, ele está pecando. Mas agora o Estado, ele precisa ter leis para legislar os casos de desordem. Então a lei do divórcio é exatamente isso. Quem criou a lei do divórcio foi Deus. Só que a complexidade da relação, e é o que as pessoas não compreendem, é que elas acham o seguinte: eu passei por um processo que foi estabelecido por Deus, uma lei civil, eu passei por um processo de divórcio, então anulou a minha vida. Não anulou a vida. E é o que Mateus ele lança à luz. E os judeus eles estavam entendendo, eu divorciei e acabou, eu estou zerado. Ele diz, não, se você se divorciar e casar novamente, você cometeu adultério. Então, o processo civil para resolver a desordem, ele não quebra o vínculo do casamento em que Deus criou o homem e uma mulher para viver a vida toda. Ele está dando uma exceção, me tirando desse jugo, tirando essa mulher desse jugo que ela está apanhando, mas ela agora está numa situação que é, se não for por traição, que é a única cláusula de exceção, se ela contrair novas núpcias, ela está cometendo adultério. Né? Essa é a seriedade do... Eu estou entendendo é assim, se for por agressão, existe a separação para proteger a mulher. Então, sim. Ela fica com esse compromisso de fidelidade. Ela não pode casar mais. Não pode casar mais. Isso. Se o motivo for por traição, ela fica livre dessa fidelidade e pode contrair outro matrimônio, é isso? Isso. Ah, tá. E, vamos analisar o texto de Mateus. Ele diz exatamente isso. Aí, assim, tem duas implicações muito importantes, mas eu vou ler o texto. Mateus 5, verso 31 diz: também foi dito aquele que repudiar a mulher. Isso serve para o homem e para a mulher, né? Também foi dito que aquele que repudiar a mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Então, ele está citando Deuteronômio 24, que é a instituição, por parte da lei, do divórcio, um documento civil. Né? Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Você está separando dela, você está expondo ela. Ela ainda não cometeu adultério, mas está expondo a cometer adultério. E aquele que casar com a repudiada, então tem um terceiro indivíduo que não tem nada a ver na história do processo de divórcio aqui, ele talvez não casou com ninguém, e aí ele vem e casa com a repudiada, ele comete adultério. Aí ele está falando do pecado desse terceiro indivíduo. Né? Então, ele comete adultério por ele se casar. Uma coisa é que, assim, o casamento ele foi estabelecido por Deus, é algo sagrado para ser por toda a vida. Existe algo que é abominável aos olhos de Deus, esse é o termo que Deus usa no Antigo Testamento, que é a traição no casamento. É tão abominável
que quando um homem cometia crimes horrendos, crimes terríveis, como um homem se deitar com um animal, um homem se deitar com outro homem, um homem estuprar uma mulher, um homem matar um outro homem, todos esses crimes que são adjetivados como abomináveis, eles são punidos com pena de morte, porque nem todo pecado do Antigo Testamento é punido com pena de morte. E a traição no casamento é punido com pena de morte, porque ele está classificado nesse nível de pecados que deveriam ser, a linguagem que Deus usa em Deuteronômio é assim: arranca o mal do meio de vocês para que os demais temam. Deveria ser algo assim tão horrendo no meio do povo que deveria ser arrancado, e arrancava com pena de morte. Quando chega no primeiro século, os judeus eles não cuidam mais da parte civil. Quem controla a parte civil é Roma. Até que os rabinos, os judeus, eles queriam matar Jesus, mas eles não têm poder para matar. Então eles têm que levar para um tribunal romano, pedir autorização para Pilatos autorizar e ele ser morto. Porque os judeus eles não podem aplicar mais a pena de morte. Então aí a transição da história bíblica começa a ter um outro cenário. Porque quando um homem e uma mulher, eles eram casados, aí o homem traiu a mulher. Aí o que acontecia no Antigo Testamento? Ele era automaticamente morto. A mulher virava viúva, poderia se casar novamente. Quando chega no primeiro século, esse cenário acaba. Então começa a ter pessoas que traem e não são mortas, porque o Império Romano não aplica a pena de morte, que é o cenário que nós vivemos hoje. Aí Jesus ele diz o seguinte, olha, o mesmo princípio vale. Aquela mulher não era viúva e poderia se casar novamente, só que agora, se o Império Romano não aplica a pena de morte, essa mulher ela pode se separar e casar novamente. Porque, perceba, o cenário muda, mas a base é a mesma. A pessoa traída sempre pode romper os laços matrimoniais. O que é que a gente aprende com isso? É que se a gente aprende na Bíblia que o casamento é sagrado, a gente aprende também que a traição é algo abominável. De tal modo que os laços matrimoniais eles são rompidos. De tal modo que os laços matrimoniais são rompidos. Então, a mulher, ela tem uma mulher, um homem viúvo, ele pode se casar novamente, não há nenhum problema nisso, mas não era a viuvez que dava a autorização para ela se casar. O que Jesus está dizendo é que a traição rompia esse laço que foi estabelecido. Tão grave é esse crime. O que Deus ele faz na legislação? A legislação ela ensina essa questão da gravidade, né? A gente não pode tratar na vida todo erro, todo problema com a mesma gravidade. Existe uma gripe, existe um câncer. Então os erros, a Bíblia trata, as penalidades na Bíblia, no livro de Deuteronômio, não trata pecado. As pessoas costumam dizer, né? Pecado é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Você tirar a vida de uma pessoa, você trair uma esposa, isso não é um pecado qualquer. Isso não é uma coisa qualquer. E Deus ele colocou como que um alerta, um caixa alta nesses pecados do Antigo Testamento, dizendo, olha, vocês vão entender a gravidade dessa questão aqui, porque eu vou mandar matar. Imagina a cena, um menino de 12 anos, ele entrando na cidade, na aldeia, né, é uma estrutura de aldeia, chegando no centro, no local lá onde o povo se reunia, e ele vendo a cena de um tio dele, de 40 anos, 50 anos, sendo apedrejado. Aquilo ali marcava. E era isso que Deus queria, que marcasse a memória, disse, ó, com isso não se brinca. Com isso não se brinca. Então, a sociedade, longe dos padrões de Deus, ela banaliza. As pessoas traem, as pessoas fazem. Os pecados abomináveis, eles são tratados como pecados comuns. Todo pecado deve ser rejeitado. Mas, mais ainda, os abomináveis. Eu tenho que tentar não pecar de forma alguma. Mas um indivíduo não pode pegar uma mulher na rua, estuprar ela, matar ela e achar que ele cometeu uma coisa qualquer. Aquilo ali, e o que Deus está fazendo ao tratar o problema do adultério, Ele está dizendo, olha, é a mesma coisa, a mesma gravidade que era o que os judeus, Jesus está ensinando, porque os judeus dizem assim, ó, você dá carta de divórcio e casa novamente. E sabe aquela gravidade que eu fiz no Antigo Testamento, quando eu ensinei que era para apedrejar, que era para considerar algo abominável? Pronto, é isso, vocês estão cometendo a mesma coisa, vocês estão
Estão se divorciando, casando novamente. Então, essa é a relação, né? Dai e Iracema chegaram depois, mas eu perguntei assim, quem foi que instituiu o divórcio? Na Bíblia, vocês conhecem o texto? Onde é que começa a instituição do divórcio? E interessante que o divórcio ele não entrou na Bíblia para liberar, ele entrou para restringir. Quem que estabeleceu o divórcio? Eu tinha falado Moisés, mas foi Deus. É Deus por meio de Moisés. Acho que é um texto bom a gente examinar, Deuteronômio 24, né? Por que o divórcio ele foi instituído para restringir? Não fosse por qualquer causa, o casamento tivesse permissão de ser dissolvido. Não fosse por qualquer causa. E o divórcio, quando ele institui o divórcio, ele não diz assim, pode divorciar. Ele começa a dar uma legislações a partir do divórcio. E vamos tentar entender aí o versículo 1 ao versículo 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo de casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não pode casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Primeiro, assim, é a leitura natural de uma lei civil. Ele está lidando com, e se acontecer isso? E se acontecer isso? Ele não está dizendo que esse é o ideal do modo como se deve viver, mas a lei civil, ela lida com a realidade. Acontece isso na sociedade. As pessoas têm um coração duro, as pessoas se separam, as pessoas se casam novamente. O que fazer se acontecer isso? A lei moral diz, pode, não pode. Não pode matar. A lei civil, ela estabelece limites para fazer. E aqui tem um ponto. A lei civil, ela lida com desordens. Mas até a desordem tem limite. Até a desordem ela tem limite. A lei civil, ela não vai obrigar todas as pessoas a não cometerem nenhum pecado moral. Ela vai minimizar a desordem moral. Então, essa legislação, o que é que vocês entenderam desses 4 versículos? O que é que ele está dizendo? O que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer, segundo a lei civil? Se ela se divorciar de um primeiro casamento, no segundo casamento, se houver um novo divórcio, ou se ela se tornar viúva desse segundo esposo, ela não poderia tornar para o primeiro esposo. Uhum. Isso, perfeito. A primeira coisa é o seguinte: no Antigo Testamento havia uma lei de que quando uma pessoa traísse, ele era apedrejada. Aí veja a complexidade. Se você vai para o processo civil, faz o divórcio e casa novamente, o nome disso aqui é adultério, mas você não vai ser apedrejado. Percebe a diferença? Jesus disse, isso aqui é adultério, mas você fez o processo civil, é uma desordem, mas não é uma desordem como aquele caso, a pessoa traiu no casamento, ele divorciou e casou novamente. Isso aqui, ele é o ideal de Deus? Não é o ideal de Deus, mas é a lei civil. A lei civil está minimizando a desordem. Então ele diz, olha... Isso já no Novo Testamento. É a lei a mesma. A lei é a mesma. A lei estabelecida do divórcio de Deus, você não deve se separar.
se divorciar e casar de novo, a lei civil não vai proibir isso. Esse é o ponto que eu quero destacar. Deus disse, não deva fazer isso, mas a polícia no Antigo Testamento não iria proibir. Se você chegasse lá e casasse, ele não ia proibir. Esse é um mandamento, você não deve fazer isso, mas você tem a liberdade para ir pelo caminho bom e pelo caminho mau. A polícia não vai entrar na sua casa dizendo o seguinte, olha, você agora vai ser apedrejada ou morta se você fizer isso. A orientação bíblica é, não faça. Aí você vai lá e casa. E se acontecer? As pessoas fazem isso. Ele vai lá e faz um novo casamento. Jesus abre os olhos e diz assim, ó, isso que você fez um processo civil, o nome disso, biblicamente, é adultério. Você não foi apedrejado, mas você cometeu o pecado de adultério. Eu estou chamando a atenção para que existem agora, a gente já começa a separar 3 tipos de pecado de adultério. O primeiro pecado é a pessoa que desejou e não cometeu. Deus chama isso de pecado de adultério. O segundo é a pessoa que no casamento traiu a esposa. Adultério. Esse é apedrejado. E o terceiro é a pessoa que se divorciou e casou novamente. O nome disso é adultério. São características distintas de um pecado com gravidades distintas. Não sofria a pena de morte, mas ele cometia pecado. Agora, isso é assim, quando a gente estuda o livro do Deuteronômio, toda vez que no livro do Deuteronômio aparece o termo abominável, é sempre para a pena de morte. Quando aparecer abominável, é a pena de morte. E o que é abominável aqui? Percebe? E se essa pessoa, ela se tornar viúva? Porque quando uma pessoa é casada e ela se torna viúva, ela tem direito a um novo casamento. Ela é livre para se casar novamente. Mas se ela se tornar viúva, ou seja, ela não foi um divórcio, ela se tornou viúva. O segundo casamento ela se tornou viúva. Ela pode voltar para o primeiro? O que é que Deus está fazendo aqui? Ele está... A sociedade, tem pessoas que temem a Deus e tem pessoas que não querem temer a Deus. Mas o alvo da lei civil é minimizar a desordem. Vocês não deveriam casar. Casaram, mas tem um limite. Esse limite aqui vocês não podem ultrapassar. Esse limite aqui, vocês não querem adorar a Deus, Deus está chamando... Não havia pena de morte para uma pessoa que não fizesse esse sacrifício ou aquele, mas havia uma pena de morte para uma pessoa que cometesse tais e tais pecados. Se você você casou novamente, você errou. Você divorciou, casou novamente, você está errado, você está em pecado. Mas se você voltar para a primeira esposa, aí você vai ser apedrejado. Aí você está numa situação abominável, né? Abominável. E é interessante uma expressão que se dá na Bíblia, né? Não contamine a terra. Não faça pecar a terra. Ou também no Antigo Testamento fala assim, não contamine a terra. A terra, ela foi dada para o homem, para benefício do homem. Deus colocou o homem na terra, aí ele planta na terra, a terra dá o fruto. Quando o homem peca, qual é a primeira coisa que acontece? Surge cardos e abrolhos, a terra amaldiçoada. Porque é o seguinte, Deus te deu a terra para te beneficiar. Se você arruma um problema com Deus, Deus amaldiçoa a terra para você ter dificuldades. Agora você vai ter que trabalhar muito mais na terra, porque vai nascer agora a erva daninha. Você está contra Deus e a terra está contra você. Aí, não faça pecar a terra, não contamine a terra, porque eu vou derramar minha ira sobre a terra para você colher. Você vai agora ter seca, você agora não vai colher o fruto, porque Deus vai punir o ambiente que eu te dei. Se você está bem, eu te dou um bom ambiente. Se você está pecando com o Senhor, eu vou... Então, a vida matrimonial, a vida conjugal, a desordem... As pessoas hoje querem fazer isso, né? Elas querem dizer que a desordem moral de uma sociedade não tem reflexo no clima, na vida, e Deus está dizendo exatamente o contrário. A ira de Deus é derramada sobre a sociedade porque havia uma desordem de como o homem tratava a mulher, de como eles faziam divórcio, de como... Isso aqui não são coisas independentes. O derramar da chuva, da boa colheita, o bem-estar social,
era reflexo da reação de Deus, seja favorável ou seja derramando a sua ira, né? Isso é reflexo de como eles lidavam. Então, o divórcio foi estabelecido para restringir a lei civil, como as outras, ela não. Aí temos que fazer a distinção. Como é que um Deus que diz não matarás, ele manda apedrejar? Como você responderia a uma pergunta dessa que uma pessoa levantasse para você? Eu entendi que é para mostrar o Deus segundo, né? Que é para mostrar que aquela lei que Deus estabeleceu tem que ser respeitada. Uma vez desrespeitada, para que sirva de lição, para que outras pessoas não venham a fazer, chegar ao extremo da punição. Mas não parece coerente um Deus que diz não pode matar, ele manda matar? Mas eu acho que nesse caso Indivíduo e Estado, né? Pronto. Não matarás é uma lei moral. Lei para mim, para o indivíduo. O que eu devo fazer. O Estado, Deus estabelece leis para minimizar a desordem. O divórcio é uma lei civil legislada pelo Estado. O pastor, ele pode orientar, ele pode fazer, mas o processo de divórcio não se faz na igreja. É um processo com o Estado. A lei do divórcio é uma lei civil. E a lei bíblica que regia todos os pormenores, essas implicações, você divorciou, vai casar novamente, vai voltar. Isso, você não vai ver a lei moral dizendo assim, separe e você pode se casar novamente, porque a lei moral não pode. A lei moral, para mim, ela diz, isso é lícito, isso não é lícito. Esse é o modo como Deus quer que eu viva. A lei civil diz, e se acontecer isso? Como minimizar a desordem? Ele não está autenticando que uma pessoa divorciada pode casar novamente. Ele está dizendo, e se acontecer isso? É assim que a lei civil funciona. Ela lida com a realidade. Quando acontecer isso? Porque as pessoas fazem isso. Então a lei civil tem que estar preparada. Se todo mundo vivesse no ideal moral, que é ninguém se separe, ninguém trai a sua esposa, ninguém maltrata a esposa maltrata o marido, não precisa haver nem a legislação de divórcio. Mas a lei civil lida com a realidade em que existem corações duros. Então, a lei do divórcio, a gente precisa lidar com esses dois extremos, né? Contra esses dois extremos. Entendendo que quem estabeleceu o divórcio foi o Senhor, e ele tem utilidade, ele tem relevância. Imagine uma mulher que está sendo esmurrada, apanhando, ela é o ideal? Ela separar? Não é. Mas a lei foi estabelecida para esses casos, para a proteção da vida. Tão grave é a agressão que ela deve ser preservada. Aí ela não vai cometer pecado, ela vai se divorciar, porque é um caso de exceção, não é banalizando, mas é lidando, né, com a situação específica. Ela vai se divorciar para proteger a vida. Mas tão grave é o casamento que essa preservação da vida não a autoriza a ela se casar novamente. Ela deve pensar, avaliar muito bem antes de casar. Porque ao casar novamente, ela vai cometer o pecado de adultério. Não vai ser apedrejada, tá dentro do mínimo razoável que a lei civil tolerava. Aí é por isso que, quando perguntam para Jesus, Jesus fala que aquilo que Deus não separa, e eles colocam a posição de Moisés, né? Então por que Moisés deu a carta do divórcio? E aí Jesus Isso. fala, por causa do coração duro dos homens. Quer dizer, encaixa certinho, né? Nessa explicação. O homem que causa tudo isso. Eu acho que é importante a gente conectar os pontos de tudo isso que o senhor falou, que não existe contradição na passagem que os fariseus levam a mulher adúltera e perguntam a Jesus, né? Olha, essa mulher aqui, ela foi achada em adultério, e aí, o que é pra gente fazer, né? E, poxa, tudo ali era um cenário para tentar pegar Jesus, né? Porque ele não tinha o poder de autoridade civil para condenar aquela mulher à morte, apenas o governador teria esse poder. E aí, se Jesus
cumprisse a lei do Antigo Testamento e apedrejasse, ele estaria sendo insurgente contra Roma, né? Ao mesmo tempo que, se ele não fizesse, os fariseus poderiam acusá-lo de: olha, você não falou que é a lei, como é que você não está cumprindo a lei que você mesmo instituiu no Velho Testamento, né? E é interessante que os fariseus, eles são pegos na sua própria hipocrisia, né? Então, aquele episódio ali, ele não é incoerente com o Antigo Testamento. Se tudo tivesse sido feito conforme o Antigo Testamento falava, um julgamento feito às portas da cidade, trazendo o homem, o adúltero e a adúltera. E ambos seriam apedrejados, não? Seriam apedrejados. E pelos juízes civis. Exatamente. Né? Porque você no Antigo Testamento não podia simplesmente: eu quero matar, vou matar. Tem que ter um processo civil, tem que ter testemunhas, tem que ter a denúncia, tem que ter a defesa, tem todo o processo, a legislação lá para efetuar aquilo ali. Então, a pegadinha era essa mesmo. Eles queriam fazer com que... eles estavam preocupados com o certo, com lei. O errado, não. Eles estavam querendo pegar Jesus ali de alguma forma. Né? Vai lá, Day. E quanto ao perdão nesses casos de alguém que adultera se casando de novo? Quando a gente fala em perdão, a gente fala em arrependimento, em retorno a algo não errado. Mas aí, no caso, como houve um casamento, se mantém o casamento, mesmo no caso de adultério? Entendi. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que entender assim, duas conotações de perdão. Existe o perdão, ele é uma obrigação nossa que nós temos que dar a todos que nos ofendem. Então, uma esposa traída, ela precisa perdoar. E o que significa isso? O marido traído, ele precisa perdoar. Ele não pode guardar mágoa, guardar ódio. Agora, o outro significado do perdão é: ele precisa continuar com o casamento? Não. Entende? Então, se você está usando a palavra perdão no sentido de que ele obrigatoriamente ele tem que continuar com o casamento, não. Ele não tem que continuar com o casamento. Agora, ele não pode, ele tem o direito, ele pode continuar com o casamento, ou ele pode legalmente fazer o processo de divórcio e continuar a vida dele. Se ele quiser casar, casa. Se não quiser casar, não casa. Ele não tem essa obrigação de permanecer o casamento, mas ele tem a obrigação de não guardar mágoa, né, de perdoar, até 70 vezes 7. Mas aqui a gente está lidando com esse processo civil. Esse processo civil, tão grave é o adultério que o vínculo, ele é quebrado. Ele é quebrado. Né? Essa é a gravidade do... Mesmo havendo o perdão e o casamento continuando, isso daí vai gerar consequências, né? Vai gerar uma desordem. E o resto da vida, por mais que você tenha perdoado, ainda vai ficar um certo pé atrás, uma certa desconfiança, não apenas na vida íntima, no casamento, dentro da casa, né? Mas também até na vida pública, né? A gente sabe que na igreja, para você exercer um cargo de liderança, Paulo coloca como pré-requisito ser marido de uma só mulher, né? Então vê como que uma situação ela pode afetar... E essa expressão é uma expressão usada na cultura judaica para não passou pelo processo de divórcio. Né? Uma pessoa não pode ter passado. Não é à toa que Deus ele coloca um alerta nesse pecado, né? É porque a dimensão, o estrago que ele vai fazer não é como qualquer outro, né? É porque vai dar uma desordem emocional. O texto que você citou, é Mateus 19, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então a primeira pergunta é lícito eu repudiar? Se Deus instituiu a carta de divórcio, então eu tenho o direito, eles entendiam assim, eu tenho o direito de divorciar. Veja, eles não entenderam a essência do mandamento. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois,
porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa é uma das frases mais corrompidas ao longo da história. Geralmente, nos casamentos, as pessoas falam: o que Deus juntou, o homem não separa. Falou isso? Só que não é uma afirmação. O que Deus juntou, o homem pode separar? Ele pode, mas não deve. Entende? É possível o homem separar o que Deus juntou? Reformulando a pergunta. É possível? A palavra descrita em Gênesis é que não separe o homem. É uma ordem. O casamento feito homem e mulher, Deus juntou uma só carne. Que não separe, uma ordem. Você pode separar, mas não deve. Você tem condições de separar, mas não deve. Então, não é uma afirmação como as pessoas dizem. O que Deus juntou, o homem não separa. Não tem essa afirmação na Bíblia. Não tem, na realidade, o alerta é porque você pode, mas não deve. Você pode destruir o seu casamento. Você, dá um murro na sua esposa para você ver se não vai destruir o casamento. Trai a sua esposa para você ver se o amor não vai esfriar, vai começar a ter mágoa. Começa a maltratar ela. Começa a ter intrigas, conflitos. Você vai acabar com o casamento. Então, não é uma afirmação, é uma ordem. Que não separe o homem. Você saiu da casa, tão sério é o vínculo do casamento, você sai da casa do pai e da mãe, se junta com uma outra pessoa. E agora é uma unidade. Não destrua isso. É uma ordem. Então, ele diz, e ele repete, ele não fala a afirmação de Jesus aqui no verso 6, portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. A conclusão é, o mandamento permanece. Aí os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Veja, por que Moisés mandou? Que leitura de Deuteronômio 24, né? Que leitura. Os fariseus dizem, aí Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração que Moisés permitiu. Veja, ele está respondendo e reformulando uma pergunta cheia de pegadinhas, né, de tentativas de pegar Jesus. Eles foi por causa o cenário, a lei do divórcio, ela é instituída porque existe um cenário de um homem de coração duro, uma mulher de coração duro. Então é uma realidade civil perante um cenário de que existe maldade. Você precisa ter uma legislação civil para um cenário. O que fazer quando a mulher foi esmurrada no casamento? Eu estou lidando com a realidade. O mandamento moral é: o homem ame a esposa ame o seu marido. Mas porque existe, sabendo que existe dureza do coração, então precisamos ter uma legislação para lidar com esses casos de desordem. Não é que Deus está autenticando a desordem, Ele está lidando com a realidade da desordem. Existe desordem. Então Moisés permitiu vocês repudiassem as mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Não é assim o padrão da criação. O padrão da criação, esse é uma realidade da desordem, mas o padrão da criação, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então se você se separar e casar com outra, você não fugiu, você fugiu de trair a esposa no casamento, mas você não fugiu do pecado de adultério. Você tem um outro aspecto do pecado. Você não vai participar até se o Império Romano estabelecer pena de morte para um apedrejamento. Você está fora desse cenário, mas perante Deus, o padrão moral de Deus, você está fora. Você cometeu adultério. Aí os discípulos de Jesus, veja, os discípulos de Jesus entraram, porque os fariseus estão perguntando, aí os discípulos aqui reagem e eles dizem o seguinte: se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Já pensou? Imagina você estar na igreja, você diz assim, ó, você não pode divorciar, se você divorciar e casar novamente, você cometeu adultério. É a reação do crente. A reação do crente. Ele diz, então é melhor não casar, né? Porque eu achava que eu tinha essa liberdade. É exatamente isso. Eu achava que eu tinha essa liberdade, que eu posso casar, separar e casar novamente. Você está dizendo que eu não tenho essa liberdade, então eu não quero nem casar para não correr esse risco. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Então, existem pessoas que vivem a vida toda e não têm desejo matrimonial, não tem desejo por relação com a esposa, com a mulher não tem desejo com relação ao marido, ele chama essas pessoas de eunucos.
Então, aí começa a ter uma implicação Por que as pessoas se divorciam e casam novamente? Porque elas têm apetites sexuais e Deus criou o homem para se relacionar biblicamente com a sua esposa e a esposa com o marido. E agora, uma desordem leva a outra desordem, né? Porque essa pessoa separou e agora ela tem desejos. E o que é que ela vai fazer? Ou ela vai se casar novamente, ou ela vai se prostituir, mas agora o cenário que ela se encontrou é porque começou uma desordem aqui. E quando começa uma desordem aqui, um abismo vai chamando outro abismo, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Não convém casar. Ele diz, ó, não convém casar, mas não tem relação. E para não ter relação tem que ser como eunuco. Então, para o discípulo lá que disse assim, então melhor não casar, aí ele diz, você aguenta? Porque Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, os que vivem